amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred e João, com vocês no programa Tocando Oculto e trazendo de volta a nossa querida amiga Sueli Souza. Grande prazer, Fred. Obrigado, prazer é meu, a gente está de volta aqui batendo um papo bem gostoso. E lembrando que a Sueli aqui tem N atividades, né? E sempre presente. Eu quero agradecer também a Sueli aqui, porque ela foi a que mais conheceu o Tocando Oculto, mas de uma outra maneira. É verdade, depois a gente explica isso. Na operação precisava de uma injeção diferente para conseguir recompor logo as energias, e a Sueli fez o Tocando Oculto de forma magistral, né, Sueli? Foi verdade. Bom, é isso aí, mas brincadeiras à parte, o papo aqui hoje é sério, né, Su? Muito sério. A gente traz aqui para vocês aqui, como a gente estava conversando antes de começar o programa, a gente fala muito sobre política, sobre tecnologia, sobre educação, mas o principal ponto, que é exatamente o berço de tudo, que é a alimentação, a gente pouco discute quando a gente vê alguém postando alguma coisa sobre venenos, sobre saúde e tal. A gente não dá muita importância, mas é o fundamental, né, Su? Muito. Aliás, a gente precisa considerar o quão estamos desconectados do nosso real objetivo, sabe, de estar nessa terra, né? E uma das coisas que a gente desconsidera é o próprio corpo. Você desconsidera o funcionamento do seu próprio corpo. Muita coisa hoje em dia leva você a pensar em qualquer outra coisa, menos em si mesmo. Então você precisa agradar ao seu companheiro, você precisa agradar ao seu patrão, você precisa agradar ao universo, mas não consegue olhar para si mesmo. Não consegue perceber que o que você come não é adequado, não consegue entender que aquela dor sinaliza que você precisa prestar atenção, que seu corpo está dizendo alguma coisa para você. Isso mesmo, exatamente. Aí o que você faz? Amortiza a dor. Então é muito mais fácil eu procurar alguém que remedie, e aí você vai entender a palavra remédio, né? Uhum. Remédio, ele remedia, vem de remediar. Ele não dá uma solução total para aquela situação. Ele anestesia um sintoma. Quando você anestesia um sintoma, você desconsidera que ele existe. Uhum. Então você desconsidera que o seu corpo está falando com você, olhe para mim. E daí vão produzir várias outras questões, e vem entrar as emoções junto, vão atrapalhar. E essa nossa vida de gado, eu vou usar esse termo como uma música, em que você não presta atenção naquilo que você faz, você simplesmente acorda, come, namora, dorme. Piloto automático, né, Su? A gente está no automático, piloto exatamente. Automático o tempo todo, E isso te adoece todos os dias e você não percebe. E qual que é o real motivo da gente estar aqui, então, na tua opinião? Então, por causa disso, eu sempre venho falando com vocês sobre medicina chinesa, sobre alimentação, né? Uhum. Eu vim conversar um pouco sobre os motivos, né? A associação de questões digestivas ou do seu alimento ou de problemas de intestino relacionada às doenças autoimunes. E aí eu vou te dar uma lista bem grande de doenças autoimunes, né? Incluindo autismo, inclui as doenças reumatológicas todas, inclui Alzheimer, Parkinson, inclui diabetes. Olha, que ninguém considera muito isso, né? Não considera. E diabetes tipo 1 e tipo 2, tá? Então, muitas doenças que são tratadas como crônicas, e a palavra crônico hoje eu começo a entender que está muito relacionado a não tem jeito, sabe? Isso é uma doença crônica, ou seja, não tem jeito, você vai usar remédio o resto da vida. Não necessariamente. Então, quando eu converso com vocês que falo que evolução passa pelo autoconhecimento, é disso que eu falo. Você precisa entender o que o seu corpo sinaliza para você. Muda. É uma questão muito simples. Mudança de atitude. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos falar dessas indicações de dieta para essas doenças autoimunes, tá bom? Pois é, então. E a Su, só para a gente dar uma introdução aqui para o tema, a Su tem várias atividades, né, Su? Você é terapêutica holística, você é acupunturista, tocando ocultista. Muito. Vou explicar melhor. Tem várias coisas aí que você faz também. Se o pessoal depois quiser procurar você, logo no final a gente vai deixar os seus contatos, mas você também é radiestesista, né? Também. E o que mais? Que mais atividades ainda sobraram que você não fez? Eu sou terapeuta holística, né? O holístico, ele busca trabalhar todas as questões relacionadas a você, né? Não é uma coisa única.
Então, assim, para falar de formação, eu tenho uma formação em enfermagem. Eu sou enfermeira, né, graduada em enfermagem. Tenho especialização em ciência, arte e cultura na saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Estudei medicina tradicional chinesa aqui em São Paulo pelo SEATA, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, tenho vários cursos na área. Então, não é só acupuntura, né? Tem fitoterapia, radiestesia, cinesiologia. Nossa, Eu vou perdendo porque tem muitas coisas que a gente faz. Porque a medicina tradicional chinesa é isso, não é uma coisa apenas. A gente utiliza de vários elementos para trabalhar o corpo, buscando um equilíbrio, né? E dentro disso tudo, eu também sou pesquisadora. Porque eu trabalho num centro de atenção psicossocial de crianças e adolescentes, para crianças e adolescentes. Nesse centro, a gente trabalha questões de autistas, esquizofrenia, depressão, sofrimento emocional grave, né, em crianças e adolescentes. E a gente também trata os adultos, porque a gente trata os pais, né? A criança não adoece sozinha. Geralmente os mais doentes são até os pais, né? Não são nem as crianças, né? É que assim, existem sintomas da criança e sintomas na criança. São coisas diferentes. Diferentes, né, mesmo? Eu não tenho medo de errar quando dou esses números. Para minha prática, entre 85% a 90% das crianças que adoecem, o sintoma está nela, não é dela. Ela sinaliza que aquele núcleo familiar está adoecido. Então a criança apresenta alguma coisa como um pedido de socorro para sua família. E aí quando trazem a criança, né, com uma condição, seja ela qual for, geralmente ligada à psiquiatria, né, que é o lado emocional, a gente consegue perceber essa criança está doente ou ela só está sendo espelho do que está acontecendo com os pais. Muitas vezes é o que está acontecendo com os pais. E aí é o grande desafio, porque fazer esses pais entenderem que eles precisam mudar e não a criança, e aí essa criança vai ter a sua adaptação, né? Então, quando eu comecei esse trabalho, né, eu comecei a me interessar pelo aumento de adoecimento emocional grave de uns anos para cá. O que eu comecei a entender? Que cada vez mais cedo crianças adoecem de forma mais grave. Nossa. E qual o motivo? Por quê? Por que será? Então eu estou pesquisando isso e até agora tudo que me veio, tudo que se apresentou é que está relacionado à alimentação. Muita coisa está relacionada à alimentação. E que sai muito fora do contexto de muita gente falando sobre isso, né? Porque exatamente. Sempre aplicam essa ideia em outros campos. Não em outros campos. Por exemplo, o autismo, e isso hoje em dia você encontra fácil. Internet, a gente está num momento, aliás, muito interessante desse mundo, em que você tem todo tipo de lixo na internet, acessível, mas se você tiver um pouco de afinco e quiser formação séria, é rápido para achar. Então você tem muitos pesquisadores que, ainda bem, disponibilizam trabalhos sérios e realmente com propriedade, argumento, sabe? Consistência, né? Sim, científica, né? Que o pessoal precisa dessa palavra científico. Se você não tá de jaleco branco, então não interessa muito, né? Exatamente. Que é outro equívoco. A gente achar que o conhecimento só está restrito a uma categoria profissional. Isso não é verdade. O conhecimento ele está para todos nós. Basta você procurar a informação certa, né? Então, o que acaba acontecendo? As crianças com autismo, por exemplo, elas são tratadas como questão psiquiátrica. E aí restringe o tratamento dessa criança a um medicamento para controlar alguns impulsos ou algumas características que essa criança vai apresentar. Sendo que existem trabalhos sérios, e é daí que eu fiz todo esse comentário, de que associa autista a questões alimentares, como aumento de clostridio intestinal, como deficiência de vitamina D, doença celíaca associada. Então,
tem muita coisa que pode te ajudar, pelo menos, a diminuir todos esses sintomas, do que apenas fazer uma medicação para controlar alguns impulsos, né? Então, por exemplo, se você procurar, tem um médico, se não falha a memória, Cícero Coimbra, ele fala de tratamento de autista com vitamina D3, o uso de vitamina D3. E existe esse protocolo Coimbra, não é difícil de achar. E aí que eu aproveitei o gancho do Dr. Coimbra, entre outros estudiosos, e comecei a perceber que alguns adoecimentos estão intimamente relacionados às questões digestórias. E aí vamos lá, né? Porque o estudo é grande, né, Sô? É grande. Muita coisa, né? Então, dentro de todas essas coisas que eu faço, também sou pesquisadora. Bom, tá, então, aí um histórico para vocês. Então eu convido vocês a ficarem com a gente, que a gente vai dar só um pequeno intervalo e a gente está de volta agora com o estudo da Sueli Souza, então trazendo para vocês todo esse contexto que você andou pesquisando por longo tempo, né, Sô? Estou pesquisando ainda. Então, fiquem com a gente que a gente está voltando já já. Bom, pessoal, então aqui novamente eu, Fred João, com o programa Tocando Oculto, de volta com a Sueli Souza, trazendo então esse tema tão interessante, né, Su, que afinal de contas muita gente fica se perguntando qual que é a importância do tema, né? A gente falou sobre que não adianta muito se falar sobre política, educação e tudo mais que a gente tem pela frente, que todo mundo sempre discute. Sim. Mas a comida, que é a que vai estar na tua casa, com muito veneno e com pouca qualidade, com poucos nutrientes, ninguém fala sobre o assunto, né? Não, é a base e raiz de tudo, né, Su? Não interessa muito para a maioria das pessoas ficar falando sobre comida. Você falou uma coisa importante antes de a gente começar, que na verdade tudo está muito bem montado aí, né? Tá. Interessante isso, né? A gente, de vez em quando, tem umas conversas dessa, né? Que eu tenho uma forma de ver o mundo como se a gente estivesse dentro de uma grande estratégia para dar errado, né? Então, dá errado no sentido de que é melhor que as pessoas fiquem cegas. Em repouso. Em modo repouso. Então, eu não percebo o meu entorno, não presto atenção no sintoma que eu sinto, né? Eu não estou muito aí para essa coisa de alimentação. Para quê? Vamos comer orgânico, vamos ser vegano, né? E vamos comer alface, né? Que é salada, que o pessoal usa muito esse termo. Eu como salada. Quando eu pergunto salada, o que é que você bota na salada? É alface, tomate, né? Então, existem uma gama de alimentos que a gente não utiliza. Mas por que isso não interessa, né? A gente até já falou algumas vezes de que mexer na cultura, mexer no conforto, atrapalha um pouco essa nossa percepção. E isso me preocupa um pouco nesse mundo que a gente está. Porque a gente está anestesiado. A gente está o tempo todo anestesiado. A gente está anestesiado com as redes sociais, né? A gente está anestesiado com roupa bonita, com trocar de carro. Com Copa do Mundo. Com Copa do Mundo. Discussão política sem fundamento, sem sentido, né? Então eu vou votar, coloco lá meu candidato, seja ele A, B, C, D, né? Enfim. E a gente se perde em olhar coisas muito simples como para si mesmo. Né? Então nessa coisa de trabalhar com adoecimento emocional, eu comecei a perceber que tem muita gente adoecida porque está se alimentando errado. E está se alimentando errado por quê? Porque é cultural. É cultural e é confortável. Então, eu vou traçar para vocês em linhas gerais, começando lá no início da nossa vida, para vocês poderem entender por que eu uso tanto, eu falo tanto sobre prestar atenção em si mesmo, prestar atenção nesses sintomas e mudar o que come, né? Então, se a gente começar a lembrar de quando Deus criou o mundo, vou utilizar o termo cristão, Deus criou o mundo e nos colocou na face da terra. Ele não criou supermercado. Então, se ele não criou supermercado, né, com seção de hortaliça, seção de cereal, seção de carne, os seres que aqui habitavam precisavam se manter vivos. Então, a primeira coisa que os seres começaram a entender é que precisavam de água. Então lembra que seu corpo é constituído de mais de 60% de água. Pelo menos 70% do seu corpo é água. É sinal de que você precisa de água. Água é simples, quase de graça, porque hoje a gente paga, né? Hoje a gente paga. A nossa água não tem boa qualidade, mas existem formas e
várias formas de você manter essa água com uma boa qualidade, mas água é primordial e é a primeira coisa que você precisa utilizar. A segunda coisa é alimento. Então não haviam plantações já prontinhas, não havia ainda, não se pensava em ter gado, não é isso? Então a gente tinha que comer o que está aqui. Então comiam-se raízes, começou-se a caça, comia-se vísceras, não comia carne, músculo, tá? Que é um outro engano, né? Então tem uma ideia de que o homem caçava e comia músculo, né? O músculo ele deixava para os outros animais, ele comia as vísceras, que tinha muita gordura. E daí vocês vão entender o que eu estou falando agora quando eu falar de dieta lá na frente, tá? Então se comia muita gordura, na verdade. E então o homem começou a necessitar de alimentos e começou no erro acerto, não é isso? Vou pegar agora a medicina chinesa, que a medicina chinesa a gente trabalha com 5 elementos, né? Metal, fogo, terra, madeira e água. Ó, 5 elementos, certo? Nesses 5 elementos, existem terapeutas que usam a água como o elemento principal, doador de energia, no caso, tá? Eu tô na linha de que entende o elemento terra como o elemento principal. Porque o elemento terra está ligado exatamente ao estômago e baço, que está ligado ao digestório, está ligado ao digestivo. E por que o digestivo é tão importante? Porque é a matéria-prima para a produção de proteína. Então, na hora que o Papai do Céu criou a gente, colocou lá, o que é esse organismo aqui? Esse organismo necessita de tudo que ele não pode fabricar. Tudo que ele não pode fabricar, ele come. Certo? Mas ele tem toda a condição de se autorresolver. Inclusive, câncer. Porque nós nascemos com um sistema que se chama apoptose, que diz o seguinte: se essa célula é muito estranha para mim, eu mando ela morrer. Eu mando ela cometer suicídio, chamado suicídio celular. Que é o tamanho que você falou aí, apoptose. Né? Apoptose, exatamente. Então você, dentro do seu corpo, tem tudo que você precisa para se manter saudável. Você vai envelhecer? Com certeza. Mas você vai adoecer? Não. Então envelhecer é uma coisa, adoecer é outra. Então quando o pessoal fala para mim, isso é crônico, tá querendo dizer o seguinte: isso não tem jeito, tá? Você vai continuar tomando remédio o resto da sua vida, vai morrer com dor. Fibromialgia não tem jeito, né? Eu digo que tem, né? A articulação não regenera sim, entendeu? Osso desmineralizado não melhora, melhora sim. E tudo pode ser suplementado? Deve. Porque hoje o que você come, ele realmente não tem mais a qualidade que deveria. Pois é. Então, voltando lá para a produção de energia, que é o foco, né, o ponto principal que me pegou nessas dúvidas, né, no que coçou meu cérebro para tentar entender, né? Então, vamos lá. Se o elemento terra seria o principal, por quê? Porque tudo que eu como, ele serve como matéria-prima para a produção de proteína. Essa proteína vai construindo tecido, todos eles, né? Seu cabelo, suas unhas, sua pele, suas vísceras, funcionamento do intestino, o sangue, a qualidade dele. Tudo isso está baseado naquilo que você come, tudo que vai pela boca. Então, lógico, junto com o sol, junto com os outros elementos, é lógico que você vai fazendo esse corpo funcionar melhor. Mas daí eu comecei a associar, e foi isso a parte mais interessante, foi o trabalho com crianças com adoecimento emocional grave e acompanhando um caso de lúpus eritematoso. Lúpus eritematoso. Aqui no meio. Lúpus. Esse é trabalhinho. Lúpus é uma doença autoimune, até muito conhecida. O lúpus é uma doença dentro das reumatológicas, como esclerodermia, como artrite reumatoide. Tem várias doenças que são autoimunes. Não, mas esse problema que você falou aí... Lúpus eritematoso. Eritematoso, nunca tinha ouvido falar também. Então. Pois eu acompanhei um caso de lúpus que teve sucesso, teve melhora. O que me chamou a atenção nesse caso? Modificação da dieta.
Essa pessoa modificou completamente a dieta dela. E não havia muito estudo nessa época para justificar que foi porque ela mudou a alimentação. Mas aí, você acompanhando outros estudos, vamos lá para o autista, né? O autista, ele é uma criança que geralmente a mãe relata regressão na alimentação, ele volta a usar mamadeira, ou ele dá preferência para alimentos adocicados e lácteos, ele tem, tem fezes de qualidade pastosa para diarreica e odor fétido. Isso não é digestório? Ponto 1. Pessoas com diabetes, por exemplo, não conseguem metabolizar carboidrato, açúcares. Qual é o elemento nela que está complicado aí, né? É o pâncreas. Qual é o órgão? O pâncreas está complicado. Ele funciona, isso para o diabetes tipo 2. O pâncreas funciona, só que a ação da insulina ela não é muito bem reconhecida pelo corpo. O que é isso? É uma autoimune. O diabetes tipo 1 também. A criança já apresenta um pâncreas que não produz insulina. Por que ele não produz insulina? Será que não dá para parar para pensar? Vou citar uma outra coisa que eu lembrei agora, porque eu atendi essa semana uma criança com um traço muito diferente, parecia autista, parecia deficiente mental, ficava difícil de dar um diagnóstico. E aí eu entendi que poderia ser fenilcetonúria. O que é isso? É uma doença diagnosticada no teste do pezinho. Ah, é? Então, a criança nasce e até 5 dias a gente tem tempo de colher o sangue do calcanhar do bebê, que é o chamado teste do pezinho, para várias doenças, incluindo a PKU, que é a fenilcetonúria. E a fenilcetonúria você resolve com dieta para o resto da vida. Nossa. Simples assim. E é uma doença neurológica incurável, segundo os termos atuais, tá? Eu não acredito em nada incurável. Para mim, tudo dá jeito. Todas as coisas elas têm uma possibilidade. Eu acredito em possibilidade. Física quântica está aí para falar sobre isso. Né? Então, assim, nos termos atuais, fenilcetonúria é um quadro incurável porque ele é genético. E resolve com dieta, se a pessoa souber disso assim que nasce. Por isso que você tem 5 dias para descobrir. Você tem 5 dias para descobrir, já inicia a dieta logo nos primeiros dias de vida do bebê. E isso ameniza também a questão neurológica? Totalmente. Ela não vai desenvolver nenhum problema, na verdade. Ela não vai desenvolver nada. Não, mesmo tendo acusado, 5 dias depois com dieta... Não vai desenvolver, é só ela começar a dieta. E o que ela vai ter que parar de tomar, principalmente? Leite. Putz, leite. Mas e nesse caso? Desculpa, refaz a pergunta. Não, mas e nesse caso, se ela precisa do leite, por exemplo? Mas tem leite específico para quem tem PKU. Tem. Então tem uma saída para a pessoa. Gente. Por isso que eu falei que nada é absolutamente fechado. Existe sim uma dieta específica e existe como tratar tranquilo. Só que precisa descobrir. Né? Então o que você percebe aí com tudo que eu estou te relatando? É que todas elas têm um cunho que acontece aqui, ó. Estômago, baço, pâncreas e intestino. Percebe? Tudo isso está relacionado à comida, está relacionado ao elemento terra. Daí toda essa explanação de lá do início. Então, o início, o que você precisou fazer quando você veio a essa terra, né? Precisou comer, beber água e comer. Simples assim. Então, a partir do que come, do que bebe, vai modificar seu corpo? Certamente. Você é o que come, mais do que nunca isso está real. Provado, sim. Tá? E aí, como é que isso se relaciona com as doenças autoimunes? Né? Então vamos lá, já devem ter ouvido falar, né, do povo que usa omeprazol como comprimidinho de dipirona, né? Nosso kit primeiros socorros em casa tem o quê? Antigamente, quando eu era criança, a gente tinha mercúrio cromo para passar no... o famoso metiolate? Metiolate, mercúrio cromo, Jesus, né? Fez dodói, pronto. Fez dodói, bota aquele troço lá, mercúrio, imagina, mercúrio altamente tóxico, né? Enfim... hoje em dia a gente tem dipirona ou paracetamol, né? Um anti-inflamatório, e aí vai uma classe aí, não vou ficar dando nome para vocês comprarem não. E o danado do omeprazol.
O omeprazol virou comprimido. Ah, eu tenho dorzinha, eu vou lá tomar omeprazol. Totalmente irresponsável essa prática. Totalmente irresponsável. O que o corpo quer dizer para você quando dói, gente? Algo errado. Algo sério, errado está acontecendo. Você usa o sapato apertado, né? Começa a doer o dedinho, o que você faz? O sapato apertou, seu dedo sinaliza. Não é, esse sapato não é para mim, gente. Pelo amor de Deus, tira isso do meu pé. Não é assim? Aí você tem dor no estômago, azia, sensação de queimação. Leve o nome que levar, aí você usa um bloqueador da bomba de próton, que é omeprazol. O que ele faz? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho como é que acontece, né? Existe até um teste muito fácil de saber se você tem excesso ou carência de ácido no estômago. E aí eu vou explicar um pouquinho para você. Então pensa o seguinte, o seu estômago é o local mais ácido que você tem no seu corpo. Ele foi feito assim. Ele tem um ácido chamado ácido clorídrico. O potencial de hidrogênio deste local, ele tem que estar 2, 2,5. Às vezes está em 4. 4 significa o quê? Que ele está pouco ácido. Só que as válvulas que trabalham aqui, uma que segura, né? Uma que abre quando vem a comida da boca e a outra que sai do estômago para o intestino, elas são pH dependentes. O que é isso? Ela funciona através da acidez desse estômago. Então, quando a acidez não está adequada, a válvula fica incompetente. O que é uma válvula? Para que serve uma válvula, gente? A válvula ela fecha e abre dependendo da necessidade, não é isso? Só que é uma válvula que eu não comando. É diferente da válvula da bexiga, da válvula que tem no ânus, por exemplo. São válvulas que você comanda. E, inclusive, é maturação neurológica o comando do esfíncter. Não é... A gente pensa que eu vou ensinar o neném a tirar a fralda e pensa que é só treino. Não é, ele tem que ter maturação neurológica para entender que está na hora de pedir a mamãe para ir ao banheiro. Enquanto ele não tiver essa maturação neurológica, ele vai evacuar na roupa. E isso está relacionado a uma doença neurológica. Olha, interessante, né? É, uma doença neurológica. Porque a gente pensa que é uma consequência natural da idade, então quer dizer que pode... Não, é maturação neurológica. Então, se ele não tem maturidade neurológica para entender que o esfíncter tá com pressão e que precisa evacuar ou urinar, e que isso ele está controlando, mas ele pode segurar até chegar ao banheiro, ele vai urinar na roupa. Né? E aí a mamãe bate no neném, vai aprender. Não necessariamente, tá? Essa é maturação neurológica. Voltando lá para a válvula, né? Então a válvula do estômago, ali do piloro, né? Tem o cardio e o piloro. Elas são pH dependentes. Dependendo da acidez desse estômago, essa válvula não vai segurar. Ou não vai abrir, né? Então vamos ver um exemplo. A válvula que liga o esôfago ao estômago fica frouxa, a acidez do estômago sobe. Aquele alimento sobe para o esôfago. Só que o esôfago tem um pH de 6, 6,5. É muito diferente do pH do estômago. Você imagina uma comida que já entrou no estômago, mexeu lá com ácido clorídrico, tá aí em 4 de pH, sobe para o esôfago de 6, 6,5. O que vai causar em você? Azia, queimação, gosto estranho que sobe às vezes até a boca, refluxo. Isso que não dá afta também, né, Vai dar afta. O afta nem sempre é, por exemplo, eu tenho afta por pancada. Às vezes eu troco a escova até acostumar. E, gente, é interessante isso. Ou morder a língua sem querer. Morder a língua, morder aquela parte de dentro da bochecha. Então, quando eu uso uma escova nova, sempre que eu uso uma escova nova, eu acabo batendo. Porque ela é diferente, às vezes o cabo é diferente, às vezes a cabeça da escova ela tem uma formação diferente. E aí você vai escovar um pouco mais de braço, pluf, bateu. Quando você bate, você cortou aquela mucosa e às vezes faz afta porque você cortou a mucosa. Mas geralmente não deve fazer. Geralmente essa é uma resolução espontânea sem que cause essa afta, né? Mas a afta é resultado de refluxo também. E aí o pessoal diz que é o seguinte: isso é acidez. Ou medicamento demais também, né? No caso, pode ser. Medicamento demais, então. Então, o estado de hipocloria, quer dizer, baixa quantidade, acidez, né, do ácido clorídrico, essa coisa do estômago não está adequado no seu pH,
faz com que esse alimento já misturado nele suba e dê essa sensação de desconforto. Então, quando você procura um médico, lógico que todo mundo vai procurar. Porque eu estou com desconforto, eu quero melhorar isso. O que o médico faz? Tudo bem, existe uma medicação que retira o desconforto. Voltamos para aquela questão de estar anestesiados nesse mundo. Então, eu não dou atenção ao que o corpo sinalizou para mim. Seu estômago está com a acidez inadequada. O que eu faço? Eu anestesio o meu esôfago. Eu tiro o desconforto com o omeprazol. Aí o que você entende? Curou. Na verdade, o que ele faz é manter o pH desse estômago inadequado. Por isso que o uso crônico do omeprazol, ele na verdade é contraindicado. Ele não resolve o estômago, ele só te anestesia. Nossa. E isso vai piorando, porque você não dá conta de que algum alimento pode ter causado essa baixa acidez. E você continua usando o alimento que te causa isso. Vou citar alguns. Leite é um deles. Leite de vaca, que não é mais leite de vaca. Quem me conhece sabe que não indico leite nem para criança. Já passou o tempo que era de vaca? Já passou. E mesmo que fosse, o leite é um desses alimentos que... Totalmente dispensáveis. É dispensável. Você pode conseguir cálcio de outras fontes. Não é por aí, né? Mesmo aquele tipo A, não tem jeito também. Não, gente. Esquece isso. Tudo é química, esse negócio tudo é química. É tudo química? É tudo química. Ai. Presta atenção no seguinte, vou falar do leite um pouquinho. Vamos prestar atenção no seguinte, olha que interessante. Leite é alimento orgânico. O que é um alimento orgânico? Você tira da vaca de manhã, à tarde ele está azedo, fora de refrigeração. Concorda? Sim. Muito bem. Quantos meses está o leite na caixinha que a senhora compra no supermercado? Fora de refrigeração. 6 meses que eles ficam falando, né? Não, eu nem leio porque eu não compro leite, né, gente? Aí tá, aquela caixinha lá, Tetra Pak, lá, bonitinha, né? Legal. Aquela caixinha tá fora da geladeira. Você tira aquilo, leva para sua casa. Você compra 2 caixas daquela de leite e coloca no armário que fica em cima do fogão. Aquele lá da sua cozinha, é esse mesmo. Quente embaixo, não é isso? E o leite está ali em cima. Ele azeda? Não. Você só coloca na geladeira, porque quando abre, está escrito na caixinha, conservar em geladeira. Exatamente. Senão, você não colocaria lá. E aí, se você deixar na geladeira, ele vai durar 1 mês sem estragar. E se você retirar da geladeira e deixar na sua mesa e esquecer, for para o trabalho, quando você voltar, ele também não está estragado. Já percebeu que legal? Se é orgânico, deveria, né? Gente, quantos meses já tem isso aí? Quase 1 ano esse leite. Inclusive se tiver calor, né, Su? Então, gente. É verdade mesmo. Então, se você ainda acredita que o que você bebe é leite, meus parabéns. Então, assim, pensar aquilo que você faz. Eu falo isso o tempo todo. O que seu corpo está dizendo para você? Está doendo. Está doendo aqui. Por que está doendo aí? Alguma coisa aconteceu. Por que leite que é orgânico está 6 meses no mercado, na prateleira, e não estraga? Isso não pode ser leite, né? Claro. É uma coisa muito simples. Corta uma laranja. A gente estava conversando sobre isso aqui por coisa de gravar. Corta uma laranja, deixa em cima da pia. Meia hora depois você pega essa laranja, 1 hora depois, o gosto já é diferente. Sabe por quê? Oxida. É natural, em contato com oxigênio já muda Oxida. Tudo. Normal. Isso é natural, né? Então, como eu posso entender que eu vou comprar um suco de laranja e está escrito natural? Pois é. Tem certeza? É isso mesmo? Não, não é. Então não pensa o que está acontecendo. Vai como gado, essa vida de gado que a gente é levado a acreditar que está boa. Né? Então, daí todo esse entendimento do digestório começou a me perturbar muito com relação a essas crianças. Existem tratamentos em que você apenas melhora a dieta e todo esse adoecimento ele quase que anula. Nossa, que interessante. Isso é muito importante. E por que a gente não faz isso? Sabe por quê? Porque é desconfortável para mim mudar. Modificar alguma coisa é dolorido. Exige muita atenção e para muita gente dói, né? Sair da zona de conforto e procurar Completamente. Então volta lá no omeprazol. Então vamos lá, né?
eu adoro pizza. E eu gosto mesmo. Mas eu hoje não... Hoje eu evito, né? Porque eu comecei a entender que isso também não fazia bem pra mim. Mas vamos lá. Eu vou comer pizza. Ela vai me causar azia. Vou ao médico porque eu tenho azia, tenho pressão alta, tenho diabetes, tenho um monte de coisa, né? Porque a gente também tem, né? A gente não está. Doença virou bichinho de estimação. Minha sinusite, quando chega minha sinusite, como sua? Quanto tempo você tem sinusite? Eu tenho sempre, minha sinusite é crônica. Não. Você apoderou, né, do problema, né? Não, então, sinusite é um caso. Sinusite, gastrite, qualquer it da vida é um caso momentâneo. Está acontecendo alguma coisa no seu corpo reage. É a inflamação. Inclusive o poder da palavra, minha sinusite. Minha sinusite. Meu problema. Ele pega pra eles. Então, bichinho, né? É meu bichinho de estimação. Minha sinusite, olha como é linda a minha sinusite. Minha sinusite existe aí. Não mexa na minha sinusite. A minha mãe falava uma coisa interessante, eu uso minha mãe como exemplo para os meus pacientes entenderem. Mamãe dizia assim, deixa meu diabetes em paz. Tadinha, mamãe não entendeu. Eu deixei o diabetes dela em paz. Então ela teve muitos problemas por conta do diabetes dela em paz. Então o diabetes é o companheiro dela, né? Ela comia bala, ela comprava saco de bala e deixava escondido no quarto para comer. Caramba. Então ela fazia dieta, ia para o médico, tomava vários medicamentos. E você que é diabético sabe quais são. E o açúcar estava lá, sempre em 300, 400, 500, não melhora. Por que não melhora? Ela não fazia dieta coisíssima nenhuma. Ela comia o que queria. Era uma doceira de mão cheia, fazia aquela doce maravilhoso. E eu olhava para aqueles doces e falava, meu pai do céu, precisa parar de fazer. Porque se você não para de fazer, você não para de comer. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Você pega um omeprazolzinho e usa, fica inadequado o teu estômago e você não digere proteína do jeito adequado, outras coisas no seu corpo começam a dar errado. Então começou aonde? Lá no estômago com a brincadeira da azia, do omeprazol. Tá? Então começou no estômago. O estômago inadequado, acidez inadequada, aquilo que você come não é digerido no início da forma adequada. Passa para o intestino. O intestino é um órgão que é potente em absorção. Tudo que passa do estômago, que o estômago quebra, o intestino, o trabalho dele é trazer para dentro da sua circulação sanguínea. É ele que pega e fala assim, preciso disso, preciso daquilo. Sai dali do intestino, emulsifica com a bile, que sai do fígado e é armazenada na vesícula. A vesícula não produz bile. A vesícula é só um saco que armazena, tá? Como a bexiga não produz urina, a bexiga é o saquinho que armazena do rim, tá certo? Então, você tira a vesícula, você continua tendo bile. Sim, continua, porque quem produz é o fígado, certo? Só não tem aquela quantidade grande quando você come aquele boi inteiro, né? Aquela quantidade porque aquele saquinho foi retirado. Enfim, sai do delgado e ele vai para o grosso, ele é outro mestre em absorção. Aí o que acontece com as pessoas que têm problema de estômago? Ela começa a desenvolver um problema intestinal também. Por exemplo, constipação. Então, de repente, essa pessoa é constipada toda. Uma semana sem ir ao banheiro. Fala, você ia falar. Não, constipação significa isso, não é a pessoa ficar resfriada, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então. É isso? Usam o termo constipação para coisa obstruída. Então, se o nariz está tampado, também usa por constipado. Mas não é essa o conceito que você está passando. Não, eu estou falando de constipação intestinal. Estou falando de constipação intestinal. Então, o intestino parou, o trânsito está parado. Aí, vamos lá, né? Mas você continua usando omeprazol, porque aquela azia acabou. Você continua comendo errado, vai para o intestino, não absorveu a proteína que precisava, o intestino também não vai absorver. O que acontece lá no intestino? Lá no grosso, principalmente. O intestino grosso é muito interessante, tá? Ele vai começar a perceber que aquela proteína vai fazer mal para ele. Aliás, o intestino delgado também, né? E ele vai olhar para aquela proteína e vai começar a produzir célula de defesa, né? Porque o intestino também produz célula de defesa.
Ah, ele também faz isso, a função? Também. O intestino também te protege, assim como a sua pele te protege, Tudo assim faz como isso, o então? sangue te protege. Então, assim, produção de célula de defesa também acontece nos intestinos. Então, ele olha para aquela proteína que para ele não deveria estar ali, ele vai lá e eu vou terminar, vou exterminar com você. Então, ele produz células, ou vou chamar de anticorpos, que vão lá comer esse troço aqui. Porque ele não tem como digerir esse negócio, né? Ou o seu cocô vai ficar rico, porque tudo que você comeu você vai evacuar, né? Começando na acidez do estômago que tá ruim. Pois O é. intestino não absorve porque ele teve tanto problema de ou constipado ou diarreia, que são duas coisas que acontecem no intestino. Aquela célula já não faz a produção dele. Aí ele produz essa célula de defesa, só que essa célula de defesa ela fica circulante, concorda? Eu produzi, defendi a área que está aqui com injúria e liberei para a corrente sanguínea. Normal, natural. Só que aí ele vai viajando pelo seu corpo e identifica outros locais com proteína parecida com aquela que estava no teu intestino. E o que essa célula de defesa vai fazer? Você já vai dizer, já já. Muito bem, então vamos lá, olha que coisa interessante. Aquela célula de defesa que meu intestino produziu para digerir aquela proteína que para ele não deveria estar ali, vai ficar disponível no corpo e vai viajar pelo corpo. E aí vai fazer o quê? Vai encontrar outros locais com proteína parecida com aquela que ele foi programado para destruir. Sabe aonde? Vou dizer para você. Pâncreas, tireoide, célula nervosa, articulação, músculo. E aí ele vai lá e destrói a proteína do próprio corpo. Não, mas então... Doença autoimune. Por aí que vem. Mas, entendi. Entendeu agora a relação? Então não é uma forma de atuação inteligente, né, do organismo. Muito Né? pelo contrário, é inteligente. Mas por que é inteligente matando o próprio... Ele não está matando o próprio corpo, ele está matando uma proteína parecida com aquela que ele produziu. Tá, o erro está na comida. Tá. O erro está na comida. Você comeu uma coisa que estimulou um sistema a se defender. Entendi. Eu só estou me defendendo. Entendi. Você que me deu isso. Para de comer esse troço. Aí entra a indicação da dieta. Aí quando eu falo assim, então criatura, você precisa parar de comer glúten. Lembra que a gente sempre fala do danado do glúten? Glúten tem uns, não sei, aí vou jogar uns 10 anos pra cá, 15 anos pra cá, que aumentou assim, ó, exponencial a quantidade de pessoa com doença celíaca, com problema de síndrome do intestino irritável, síndrome do colo irritável. Isso é antigo, sabe por quê? Porque come farinha de trigo. A farinha de trigo que eu comi quando eu era adolescente deixou de ser a farinha de trigo que você come hoje. É muito tempo, né? Mudou tudo. Muito tempo, mudou tudo. Os transgênicos é uma amostra grande disso. É isso. Acabou, né? Isso. Então quando eu falo assim, você tem que parar de comer farinha de trigo, a pessoa fala, mas eu vou comer o quê? Como o mundo foi feito de farinha de trigo, gente. Então volta lá para Deus, né? Briga com Deus que não criou o supermercado, criou você e jogou na terra, você que se lasque. Não é assim. Então vamos lá. Eu como pizza, pão, macarrão, vou falar da batata também e outros carboidratos, tá? Ele vai produzir uma irritação intestinal, vai fazer com que esse intestino produza célula de defesa contra isso que ele não entende que deveria estar ali. Essa célula de defesa viaja pelo seu corpo e ataca um órgão com aquela proteína parecida. É apenas defesa. Que coisa louca, né, Su? Então, você fazer um resumo. A gente está se matando conscientemente fazendo tudo isso, tudo né? Isso. Colocando comida errada desse jeito, né? Isso. E por que os transgênicos são tão vendidos, são tão falados? Gente, aí tem uma outra questão, né? E aí a gente vai ter que falar infelizmente, vamos ter que falar de interesse humano, né? Qual é o interesse humano? Vamos ganhar dinheiro. Então o transgênico, quando foi pensado, a ideia maravilhosa de que a fome no mundo ia acabar, muito válido. Só que não é só uma questão de ser transgênico. Eu nem vou falar na questão da modificação da comida. Eu vou falar numa terra empobrecida, que aí tudo que está plantado nela não tem uma produção
ótima de nutrientes. Então, o alimento que você come é pobre naquele nutriente, naquele macronutriente que você precisa. Ela já é pobre. Aliado a isso, existe o uso de pesticida, ainda a modificação genética. Olha quantos. Então entenda que o que você come hoje não tem absolutamente nada a ver com a criação, com o início. Então daí esse aumento absurdo de doença autoimune de um tempo para cá. Tá? Então, vamos lá, as doenças reumatológicas, da onde você explica que uma cartilagem desapareceu em 1 ano, 2, só pela ausência de sol? É ausência de sol? Também, mas também é uma cultura alimentar desregrada. E qual é a nossa, estou falando de nossa mesmo, nós todos, incluindo eu. Nossa cultura diz o seguinte: a sua língua ela está extremamente adaptada para o adocicado. Elemento terra de novo, tá? Adocicado. Aí eu olho para a pessoa, vou fazer o examezinho lá da acupuntura, né? O retardado mental aqui pega lá, vou ver o pulso. Bota a língua para fora, a pessoa, ai, vai ver minha língua, né? Parece que tá pedindo para tirar a roupa. Mas língua é um negócio que ninguém quer mostrar. Eu não quero mostrar minha língua para você. E a língua tá lá com uma marca de dente, toda marcadinha, inchada, pálida toda. Aí você olha assim, criatura, você tem tendência a gostar de alimentos adocicados. Ah, eu não como doce. Tudo bem, você não come doce. O que você gosta? Macarrão, pão, pizza. Bolo não, porque ela disse que não gosta de doce. Ela não gosta de doce, então ela não come bolo. Mas ela come pão todo dia. Pelo menos 2 vezes por dia. Ela come pão de manhã certinho, porque nosso café da manhã, fala aí como é? Café com leite e açúcar, pão com margarina. No máximo uma manteiga, mas se for uma pessoa bacana que entende que margarina é lixo, vai comer manteiga. Mas tem pão. Mas tem pão. Então, beleza. Pãozinho gostoso, pãozinho de queijo, delícia. O que mais, gente? Né? Sim, quando não tem pão francês, tem o pão. Tem pão francês, forma. Não. Aí pão de forma. Aí eu falo assim, querido, você vai parar de comer pão. Nem o integral? Então, eu falei farinha de trigo. Porque é cultura, né? É cultura. E aí tudo bem, gente, não pode comer farinha de trigo. Por quê? Porque esse glúten que tem na farinha de trigo é que vai estimular o intestino a produzir células de defesa. Embora qual seja, pode ser integral, pode ser normal, tanto faz. Não. Existem algumas linhas que utilizam trigo sarraceno. Sarraceno o nome. O que significa? É de uma outra região, em que ele não teria a quantidade de glúten que tem o trigo comum, que a gente está acostumado a usar. Então, teoricamente, você poderia fazer pão, bolo com esse trigo, né? Eu não tenho uma pesquisa ligada a esse trigo, então eu não vou falar disso, certo? Que eu não conheço, eu não vou dizer para você. Mas vamos falar de pessoas comuns, como eu, por exemplo, que vou comer pão da padaria da esquina e ele vai usar trigo comum, né? Farinha de trigo. E aí tem cevada, centeio, aveia que está contaminada porque ela é moída na mesma fábrica que moe o trigo, ela vai moer a aveia. Então a aveia não tem glúten naturalmente, mas ela está contaminada pelo glúten. Então se você come aveia, você come glúten. Então também é um erro falar que o aveia é um bom sinal, né? Um bom alimento. Né? Não é. Não se você precisar retirar o glúten, isso que eu quero dizer. Tá. Se precisa retirar o glúten, a aveia também não é uma boa opção. Então vamos lá. Começou no intestino, começou no estômago, na verdade. Quando a sua acidez estava inadequada e você não digeriu a proteína que você precisava do jeito adequado. Você entende como é que começou aí o problema da doença autoimune? É daí que vem a autoimune. Então, qual é a linha que eu faço com os meus pacientes? Então, perceba como é que está o estômago. Vamos tirar o omeprazol. Vamos tratar a acidez do estômago. Tem formas para tratar a acidez do estômago. Fazer com que o estômago seja realmente ácido e não o resto do corpo. Então, melhora a acidez do estômago. Que tem que ser ácido de ponto. Ponto. Retira os alimentos que pioram a sua vida e equilibra o que você tem através de suplementação ou de melhora de alimentação.
Então essa é a linha de tratamento adequada para a doença autoimune, seja ela qual for, né? E aí vai ter a questão da dieta cetogênica, que a gente já falou sobre que a isso no gente programa já falou anterior. em algum programa. Por que da indicação de uma dieta cetogênica, né? Disseram que eu era irresponsável fazendo essa indicação. Eu, cada dia mais, indico a dieta cetogênica para fazer. Porque de todas as dietas possíveis, ela está mais próxima do nosso início na face da Terra. Utilização de gordura, de boa gordura. Boa gordura, média quantidade de proteína e quase zero de carboidrato. Eu vou dizer quase zero porque a gente precisa de carboidrato para a manutenção do ciclo de Krebs, que é um ciclo de energia dentro da célula, dentro de um aparelho chamado mitocôndria dentro da célula. Então você precisa de algum carboidrato. Só que, meus queridos, você não precisa necessariamente ingerir carboidrato. Sabe por quê? Porque o seu corpo fabrica carboidrato quando ele precisar. Olha isso. Então, quando o seu corpo precisa de carboidrato, ele pega uma proteína, a partir da proteína ele produz o carboidrato. Então, a Sueli acabou de dizer para vocês, não precisam comer pizza, nem macarrão, nem pão, nem coisa nenhuma que tenha carboidrato, porque... Não precisa. Se é pela necessidade de carboidrato, essa teoria caiu. Agora o gosto é outro departamento. O gosto é outro departamento. Aí você tem vontade de comer? Claro que tem. É uma delícia. Porque, alimentação, né? Tua boca está habituada. Tá viciada, Tá né? viciado. Você é um viciado. Acredite em mim. Porque não, tem gente que veio para comer nesse mundo. Não é verdade. Não come para viver, ele veio para comer aqui. É isso aí. E agora você falou uma coisa interessante também antes da gente começar o programa, que não existe alimento orgânico, né? Então... Que Vocês é podem brigar também, comigo, né? Fiquem à vontade para brigar, né? A gente está aqui para isso. Pois é, porque eu trabalho com prática polêmica. Eu não estou aqui como a maioria. Sou da polêmica mesmo. Não existe, sabe por quê que não dá para existir? Porque eu preciso de uma distância grande da minha fazenda para uma outra que não produz orgânico. Porque aquele pesticida que que tenta manter a sua plantação livre de pragas e manter você com uma batata desse tamanho, não é isso? Aquele monte de química, ela é jogada muitas das vezes pelo ar, né? Passa um avião jogando esse vapor de veneno e o veneno vai para o lençol freático, né, gente? Então vamos lá, a terra está comprometida porque os adubos são químicos, você precisa de uma produção bem grande para manter o agronegócio, certo? Né? Para manter o agronegócio eu preciso de muita química. Essa química da terra vai para o lençol freático. O lençol freático ele não está restrito a essa região. Não mesmo. Se dissemina. Concorda? As fábricas jogam seus dejetos nos rios, dos rios para o mar. Alguma coisa se perde, mas a grande maioria não. Nós estamos num mundo contaminado. O ar que você respira, a água que você bebe e o alimento que você come. Exatamente. Estamos, sim, num momento em que eu não acredito que exista alimento orgânico. Existem alimentos que a gente tenta não deixar toda aquela quantidade de pesticida e outras questões mais. O orgânico é aquele que você consegue pegar, de repente, um pé de manjericão, você faz ele... Você pode até comprar na feira esse pé, né? De repente você vai, até agrotóxico, não sei. Você usa as folhinhas dele lá, daqui a pouco você fez raiz. Aí você, de repente, tem um filhote. Aquele filhote já não tem mais agrotóxico, né? Ou tem? Então, vamos lembrar que a planta é um ser vivo como nós? Muito bem. Então, se você tem uma planta que foi modificada geneticamente, se ela pode continuar produzindo, você acha que modificou o DNA dela? Então, mas tudo que se tem é transgênico? Não. Então, mas Claro de repente, que não. eu estou cultivando alecrim, por exemplo, e manjericão. Sim. Para usar na minha comida. Eu não estou usando nenhum pesticida nele, né? Sim, ele é o melhor que você conseguiu dessa Eu cepa. consegui. Mas não quer dizer que ele não seja transgênico, são coisas diferentes, Fred. Vamos lá, ó. Você tem a terra no seu quintal, né? A sua terra, ela não tem adubo químico, certo? Mas aí você pega a casca daquela fruta que você comprou lá e joga lá na terra? Como? Bota, não bota? A casca daquela batata, daquela coisa? Tem veneno, né? Tem, né? Acabou. Sua terra tem veneno. Acabou de ter veneno. Você entende de onde eu quero chegar? Entendi. Sua terra acabou de ter veneno. Ah, mas
Eu vou botar minhoca. Pode pôr, gente, faça tudo. Faça todo o possível para ter uma agricultura familiar. Faça, continue fazendo. Porque é nesse pouco, nessa manjericão que você plantou, mesmo que ele seja modificado, mesmo que a sua terra tenha recebido um pouquinho de química da casca que você colocou lá, mas faça. Porque ainda é mais sadio do que... Porque ainda é mais sadio do que você comprar lá no mercado. Então, se eu tiver uma terra, eu vou plantar nela. Vou plantar. Eu não vou usar adubo químico. Não, eu não vou usar. Não vou botar pesticida para tentar matar praga. Não, eu vou tentar resolver ali, dentro daquilo que eu conheço na natureza. Porque você pode colocar, você pode usar plantas como pesticida, né? Não sei se vocês sabem, mas tem plantas que espantam pragas. É só você plantar perto. E dá uma dica para o nosso amigo internauta. Então, é que eu não sei exatamente quais plantas. Isso a gente pode descobrir, legal. Né? Mas isso é muito fácil de você achar. Porque é assim, tem plantas que você planta juntinho e ela favorece crescer. Uhum. Então elas têm uma ligação muito bacana e uma ajuda a outra. E elas crescem muito bem. Uhum. Tem plantas que, ao contrário, você planta pertinho, uma morre e a outra floresce. Então é sinal de que elas não podem ficar juntas. E tem outras que você coloca e espanta a praga. Então espanta formiga, espanta lagarta, espanta essas plantas. Esses animais. Na internet, né? Fácil de encontrar. Planta que espante, bababá. Você pode usar plantas como no lugar de pesticida. Então eu vou fazer isso na minha terra? Vou, com certeza. Uhum. E quando cada um de nós faz a sua parte, você modifica o coletivo. Nós não somos seres isolados. Exatamente. O que está fazendo o nosso mundo hoje ser o que o falso entendimento de que farinha pouca meu pirão primeiro. Então eu preciso só sustentar o meu bucho e dos meus filhos e você se vire. Não é assim. Enquanto a gente não tiver essa ideia de coletivo, a gente não modifica nada, muito menos si mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, passa pelo princípio de você entender o que está acontecendo com o seu corpo, saber que você come e bebe, olha, presta atenção naquilo que você come e bebe, ser autocrítico para isso e fazer a sua parte enquanto indivíduo para o coletivo, não enquanto indivíduo para si mesmo. Tá? Então não é só não jogar o saco plástico, jogar o saco plástico, mas é não induzir a produção de mais plástico. Mas como eu posso não induzir se eu consumo a beça? Eu quero trocar de TV todo ano. Eu troco os móveis da minha cozinha todo ano. Troco de carro a cada 2 anos. 5 mil, sei lá, quilometragem, não tem carro, né? Então não sei qual é a quilometragem. Mas enfim, olha só onde estamos inseridos. Tudo isso tem que ser pensado quando se fala em saúde? Com certeza. Com certeza, não dá pra gente falar só de uma coisa e não ser de outra. É importantíssimo, né, o que você está falando, porque é o que a gente começou a conversar, né? Tudo é secundário. O primário tem que ser a comida, tem que ser sempre preservado isso, né? Quer dizer, quais são as dicas que você está falando sobre alimentação e tal? Quais são as dicas que você dá, então, para esse pessoal que tem as doenças autoimunes, para eles largarem, abandonarem de vez essas questões? Então, gente, primeiro é entender que se está confortável e você está com dor, algo tem que ser mudado, né? Então, por exemplo, se há uma indicação de uso de algum medicamento, e medicamento ele tem uma utilidade, não vou falar que não tenha, né? Utilize naquele período, mas enquanto você utiliza, vai tratar, né? Vai buscar a forma certa de tratar. Então, vou voltar para o omeprazol, porque isso é muito grave. É muito grave, esse uso indiscriminado. Leva a câncer mesmo, tá? O uso desse medicamento. Então, vamos lá, você vai usar o omeprazol, né? Por 5 dias e tenta imaginar, 5 dias, enfim, a prescrição que o médico deu, e tenta imaginar o que está acontecendo. Está acontecendo algo errado aqui. Então, eu preciso resolver aqui. Pode ser hipercloridia, pode ser hipo. Geralmente é pouco. Tá? Essa dosagem aí de ácido clorídrico tá baixa. Então, precisa tomar cuidado em achar que você tem que tomar um remédio para acabar com a acidez, muito pelo contrário, né? Então, acredita primeiro que você precisa entender sua vida e começa a retirar. Não acredita em mim não, mas começa a retirar algumas coisas. Tira o pão primeiro, percebe como é que você fica. Tira o macarrão à noite, percebe como você fica,
né? O leite sempre. O leite sempre. Leite eu não indico mesmo, mas existem leites vegetais que são muito saborosos e muito nutritivos. Fácil de achar receita, não é caro. Ao contrário do que as pessoas pensam, é caro para fazer? Não é caro. Leite vegetal? Leite vegetal, tem vários tipos de leite. Olha que legal, vamos dar uma dica, uma procurada nisso daí. Ó, leite de coco, leite de amêndoa, leite de quinoa, leite de linhaça, leite de aveia. Dependendo da sua condição, você pode utilizar qualquer um desses no lugar do leite de vaca. A gente compra no mercado isso aí? Não. Existe leite de coco, por exemplo, no mercado. Eu sou contra os conservantes. Então, tudo que é produzido, que vai estar... vai dizer que você não usa. Não, de vez em quando eu vou lá e compro sim. Mas se eu sou contra os conservantes, eu prefiro produzir em casa. Então, eu procuro uma receitinha, que não é difícil, né? E produzo meu leite na minha casa, leite de vegetal na minha casa. Né? É muito mais saboroso, mais nutritivo. Olha só. E não tem essa questão de ir atrapalhando o seu intestino. Tá, essa é uma dica do leite. A gente tem o teu café tudo bem. Tem. Vou te pedir uma pausa. Tá. Tem alguma coisa piscando, eu fiquei preocupada lá, se aquilo Não, que não tá tem não. piscando. Tá piscando, mas a gente ainda tem mais uns 5 minutos. Você pode até finalizar essa tua raciocínio e a gente para depois de que acabar de piscar lá. Pode continuar então? Pode, tem mais uns 5 minutos, porque isso aí é para trocar bateria. Vou trocar também. Então tá. Com relação ao intestino, existem parasitas intestinais que a gente está exposto, e geralmente quase todos nós temos algum parasita intestinal, e a gente acha que um comprimidinho de mebendazol ou albendazol vai resolver. Você vai fazer exame de fezes e não vai acusar negativo. Sabe por quê? Porque a sua produção de fezes é desse tamanho e o que você precisa para fazer o exame é uma coisinha desse tamanho. Então pode ser que nesse pedacinho de fezes que foi levado para o laboratório, né, para ser analisado no microscópio, não tenha nenhum resquício desse parasita. Então vai dando resultados negativos no exame parasitológico e você vive com parasita intestinal a vida inteira e não sabe que tem um parasita intestinal. Então tem forma de você tratar. Eu vou dar uma dica, que geralmente eu faço isso em consulta, mas eu vou dar de presente para vocês. Você quer resolver a questão? Acho que a gente pode começar falando de coisas assim muito simples de serem feitas e não gasta muito dinheiro, tá? E depois, quem quiser saber mais, é só entrar em contato. Procure a sua. Por exemplo, limão. O limão puro em jejum pode ser utilizado para equilibrar a acidez do estômago. Embora seja ácido, na hora que você digere, ele fica alcalino, né? Só que ele vai equilibrar a acidez do estômago. Ele vai ajudar aquele estômago, vai preparar esse ácido clorídrico para receber tudo que você vai tomar depois. Então você acorda lindo e belo, espreme um limão, dependendo do seu tamanho, 2, né? Sem água. Puro mesmo. Sem açúcar, purinho, em jejum, tá? Espreme esse limão e toma. Espera 30 minutos para começar o dia. Ou seja, espera 30 minutos para comer alguma coisa ou tomar o medicamento que você toma em jejum. Interessante. Né? E você vai começar a perceber que você vai parar de ter azia. Se isso persistir durante o dia, você pode fazer isso antes das refeições, todo dia. 30 minutos antes de você comer, espreme um limão purinho. Gente, não é para pôr açúcar mesmo. O limão, inclusive, tem várias funções, até para hálito, né? Mau hálito também. Sim, limão, nossa, sem número de funções que vai exercer o limão no seu corpo. Esse é uma dica para preparar a acidez do estômago para quebrar aquilo que você come. Por isso tem que ser 30 minutos antes. Certo? Uma dica para o intestino. Existe uma... Eu vou dar outra para o fígado. Existe uma formulação que é fácil encontrar na farmácia que se chama carvão ativado. No hospital a gente usa carvão para intoxicação. Intoxicação por metal pesado, alguém tentou suicídio com alguma coisa via oral e tal. Então se usa às vezes o carvão, se manda deglutir são cápsulas mesmo, né? Existe em pó também.
Eu achei desconfortável colocar isso na água, aquela coisa preta, vai beber, né? Uhum. Então, é mais confortável você ingerir a cápsula. Então, existe uma quantidade de carvão ativado que você vai usar por uma semana, lógico, bebendo bastante água, né? São 3 cápsulas a cada 8 horas, para ficar fácil, né? 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Uhum. Então, dão 9 comprimidos por dia de carvão ativado. Né? Isso não é uma prescrição médica, entenda. Isso é uma forma de limpar o intestino, tá? E aí vai usar isso por uma semana, beber bastante água, e isso vai dar uma limpada no intestino e te retirada algumas questões tóxicas que você tem, você vai evacuar isso, certo? A outra dica é para fígado. Então a gente às vezes está muito intoxicado e não sabe, o fígado também é um dos órgãos que ficam mais pesado, né? Você pode usar coentro, que é uma erva, né? É uma planta, né? A minha avó usava losna. Losna. Tá, mas o coentro é para eliminar metal pesado. A losna já é para tratar as células do fígado. E aí você usa clorela, que é a alga. Clorela é fácil de encontrar. A clorela mobiliza o metal pesado do seu corpo e o coentro elimina. Então você usa os dois juntos. Clorela com coentro para mobilização e eliminação de metal pesado. Pô, que legal. Então a sua deu uma dica boa aqui pro pessoal ficar em dia, né, com a sua saúde. Sim. Mas a gente vai voltar aqui no próximo bloco pra gente continuar com esse papo também sobre alimentação e fique com a gente que a gente volta já já. Bom, pessoal, voltando aqui com o programa Tocando Oculto e Sueli Souza trazendo hoje informações básicas e importantes e, na verdade, pouco comentada por aí, né, Su? Sobre a alimentação importante, né, sobre as doenças autoimunes. Mas a Su estava contando aqui nos bastidores pra gente, antes da gente voltar aqui a gravar, uma coisa que você teve um insight muito interessante, né, Su? Nossa, foi. Conta esse insight porque eles vão adorar. Como eu sou das práticas bizarras, né, já deixou de ser polêmica, né? Muitas vezes eu tenho insights e às vezes esses insights me levam às pesquisas que eu acabo fazendo. Não foi à toa, e acho que é uma das coisas que a gente está sempre conversando, sobre o motivo de você estar vivo, né? Qual é o motivo de você estar nesse mundo? Foi uma das perguntas que você fez quando eu abri o programa hoje. Foi. E não é à toa que você está numa determinada cidade, fazendo determinada prática, procura determinada profissão, casar com determinada pessoa. Nada acontece assim só porque aconteceu. Nada é ao léu, né? Não. E cada vez que esses insights acontecem, as coisas começam a fazer um sentido muito bacana na minha cabeça, né? E aí eu vou relatar um pouquinho do motivo dessas práticas bizarras ou práticas polêmicas que eu acabo sempre buscando, sempre vem para mim e cada vez eu uso mais ainda essas práticas, né? Eu estava tomando banho esses dias, lavando a cabeça, então você está de olho fechado e tal, e na minha janela tem uma plantinha, aí essa coisa de você abre o olho para pegar um sabonete, eu vi a minha plantinha na janela, e de repente veio uma coisa assim na minha cabeça. Você sabia que os meridianos, na verdade, são sinalizadores? E eu fiquei, sinalizadores? Me fale mais sobre isso. Isso sou eu falando comigo, tá? Me fale mais sobre isso. E aí, na minha frente, né, quando eu fechei os olhos, me veio a imagem de um corpo com os meridianos em neon, sabe? Quem é acupunturista sabe que os meridianos estão marcados no nosso corpo todo, mas você não consegue achá-lo por um exame comum, um exame de raio-x, um exame de tomografia. O meridiano não aparece. A gente sabe que é uma rede energética que atravessa seu corpo todo, entra, né, nele e sai dele, enfim. E aí eu fiquei assim, nossa, que imagem interessante que me veio aqui.
E essa imagem me conectou com uma outra imagem, que o Fred vai falar o nome, que eu esqueci de novo. São os agroglifos. Que as imagens nas plantações, né? Essas imagens nas plantações que os ufólogos dizem que são feitas pelos UFOs, né? São feitas pelos UFOs. E aí, nessa mistura de imagens mentais, né? Eu pensei, nossa, eles deixaram no meu corpo um sinal, uma sinalização. Como, sabe, avião que precisa da pista acesa para poder pousar? Então ele sinalizou isso no meu corpo. Por quê? Para quê? Aí já veio assim, digita lá no Google. Por isso que eu disse para vocês que tem todo tipo de lixo na internet, mas de repente você tem muita coisa boa. Boa também, né? E aí veio uma frase inteira para eu digitar, que foi meridianos e rede de conexão cósmica. É bastante grande a palavra. Né? E apareceu o resultado. Existe exatamente isso que eu estava pensando. Isso mesmo, gente. Olha que bacana. Né? É isso mesmo. Existe um termo que, se eu vou talvez falar errado, mas depois eu posso colocar o nome embaixo para vocês. Você conhece axionomas, alguma coisa assim, que é uma rede energética que te liga mesmo ao universo. Você não está desconectado, mesmo. Olha isso. Não está mesmo. Saber disso porque alguém te falou é uma coisa. Agora, ouvir isso internamente em você, visualizar, é real, é real. Por que será que existe meridiano no seu corpo e que ele transporta energia? Sabe? Que objetivo tem isso? Tem que ter um objetivo? Sim, tem. Você é um verdadeiro portal, sabe? De entrada e saída neste e em universos outros. E temos vários. Você falou uma coisa bacana sobre a energia, inclusive, né? Então, né? Aquela coisa da entrada energética, né? Aquela linha da medicina chinesa de entrada energética no corpo, em que a principal, vamos dizer assim, né? A primeira é a conexão dos gametas, né? Do seu pai e da sua mãe. Naquele momento é a primeira rede de conexão cósmica que você tem, né? E o elemento água é o principal dele, aí é o primordial, é o primeiro, não é à toa que você precisa de água no seu corpo. Tá aí o elemento água como primeira entrada energética na sua vida. E é tão importante que quando você coloca o bebê numa piscina, ele já sai nadando. Ninguém ensinou ele, é tão instintivo, né? Você nasce nadando. E na verdade, né, você tem o cérebro reptiliano, você sabe, né? Você tem resquícios. Por quê? Gente, né? Que tipo de vida é essa que você tem, né? Você respirou dentro d'água. É verdade. Para pensar. É louco isso. Para pensar. Você sempre foi isso aqui, você respirou dentro d'água. Então, houve um período na sua vida que você só viveu dentro d'água. E aí, como é que é isso? É louco, né? Como é que é isso? Será que você é tão humano assim? É só humano assim? Hoje eu estava ouvindo uma coisa, eu vou dar continuidade a questões energéticas já. Mas hoje eu estava ouvindo algo. Porque é tão grande as conexões que se abrem, né, ao redor. Né? É lindo quando você começa a entender isso, você para de reclamar da vida e só agradece. E cada vez que você agradece, é infinito o número de informação que chega para você. Quando eu digo para você que informação ela está disponível e é de boa qualidade, ela está aí para qualquer um acessar, é isso que eu quero dizer. Eu tenho insights o tempo todo, o dia inteiro. Tô louca? Não, ainda não. Mas que insights são esses? Porque eu estou aberta para que essa informação chegue. Ela chega. Se ela não chega de maneira mental, sozinha, tomando banho, por exemplo, dormindo, sonhando, alguém chega e me entrega um livro que eu nunca vi. Alguém fala de alguma coisa e eu vou pesquisar. Eu digito na internet uma coisa, primeiro site que aparece já diz aquilo que eu estava procurando. Essa rede de conexão cósmica existe, né? Ela é inteligente e nos emoldura o tempo todo, não é isso? O tempo todo. Então, para que você tem meridiano no teu corpo? Isso é um sinalizador, gente. Por que eu tenho, você tem? A gente está conectado até por esse caminho. Até por aí. E aí, eu estava ouvindo hoje o rádio e um cara falando sobre... mas você acredita em vida em outro planeta? Não é possível que exista, né? Aí
Vamos lá, o que o cientista coloca como necessário e importante para que a vida exista? Exatamente o que ele acha que é pra gente. Exatamente. Para esse tipo de vida. Oi? E os outros tipos de vida? Não necessariamente vão precisar da mesma quantidade de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e por aí vai. Agora já se achou 1,5 km de água em Marte, né? Você viu, né? Eles vão privatizar já, né? Alguém vai privatizar ou uma empresa vai jogar um dejeto para lá. Com certeza, para ficar igual aqui, né? Então, mas por que eu tenho que considerar que a única vida possível é a humana? Pois é. Né? Então, dentro dessa conexão cósmica e dessas entradas energéticas, né? E a primeira entrada energética, esse primeiro sinalizador cósmico é o elemento água e é essa conexão de gametas. Olha que lindo isso. É mesmo, né? Aí você passa um tempo respirando dentro da água. Olha que outra coisa linda isso. Né? Você faz troca gasosa pelo umbigo com a sua mãe. Mulher faz magia, cara. É verdade, é verdade. A mulher tem dentro dela a possibilidade de fazer magia. Não é isso? E aí ela transforma aquele elemento num ser aqui dentro que vai respirar dentro d'água por um período. E aí chegou a hora desse neném nascer. Olha que coisa interessante. Tem um período para isso. O útero contrai e o neném empurra ao mesmo tempo o trabalho de parto. Esse nome trabalho de parto é isso. Ele faz força e o útero também. É tudo intuitivamente. Eles trabalham em conjunto. É intuitivo e ao mesmo tempo sábio dos dois ao mesmo tempo. Dos dois ao mesmo tempo. Que conexão é essa, nego? Isso, não? Que conexão é essa? O neném tá ligado à mulher a quê? Vai, diz pra mim se essa energia já não flui aí. É louco mesmo. Entende? Nossa. Olha aí, ele entra em trabalho junto com a mamãe, isso num trabalho, né, de parto estabelecido como natural, né? Vamos botar a palavra assim. Aí quando esse neném vem ao mundo, né, quando a gente dá a luz, imagina o neném lá dentro, tá tudo escuro, de repente aparece uma luz assim, nossa, cheguei. Né? Aí quando ele chega, ele chora, né? É o elemento metal. Aí o elemento metal entra na entrada de ar nesse pulmão. Ele expande, tá vivo, chorou. Nesse mundo... Olha que lindo. É bonito mesmo. Só com esse panorama que nós fizemos do mundo, parece aquele filme de terror, né? Vai para a luz, Caroline! Sério que eu tenho que ir por aí? Sério que mesmo? Sério? Não, também é assustador isso aí. É assustador. Por isso que tem aquela coisa, né? O que é natural e o que é induzido. Você imagina que um ser que ainda não está pronto, ele tem a necessidade de sair daquele espaço. A indução, né? Aquela coisa obstétrica pesada do ter que retirar esse neném daí, né? Ele não está pronto para esse outro momento, para essa outra entrada energética. Então você falou que são 3, né? São 3 ao todo, né? A segunda é o ar, que é o elemento metal, e a terceira é o momento em que ele amamenta. Então, na hora que vai para o seio da mãe, né, em que ele começa a se alimentar, a produção de proteína começa a acontecer e toda a construção energética do corpo dele se dá. Daí é que eu imagino que a partir do momento em que você nasce, o mais importante é o elemento terra, porque é a produção de proteína e tudo que você precisa para construir e reconstruir seu corpo vem do que come. Então é básico, já está na raiz do problema. Está na raiz, é isso. Então quer dizer, a gente começou e finalizou o programa exatamente com essa ideia, né, Su? Sim. Da importância de saber se alimentar direito, né? Sim, com certeza. Porque está tudo aí. E ser crítico também, né? Principalmente ser crítico. Será que eu tenho que acreditar em tudo que dizem para mim? Né? Então, eu vou procurar um médico então para dizer que eu posso continuar usando o omeprazol? Porque é confortável para eu continuar comendo pão e outras coisas, mas eu só falei do pão, né? Tem muitas outras coisas. Mas então... Refrigerante, a gente não falou. Não falei de refrigerante, não falei do açúcar. Açúcar é muito venenoso, extremamente venenoso. E o Demerara? Açúcar. O metabolismo do açúcar é venenoso. O metabolismo do adoçante nem falar. Os realçadores de sabores também. Realçador de sabor. Tem gente que acha que comer fruta é extremamente saudável. Hoje eu já entendo que é controverso,
Porque o metabolismo da frutose é igual ao da glicose. Ih, caramba, então tá difícil o negócio aí. Não tá difícil. É que... O que é a realidade, gente? Eu preciso falar a realidade. A realidade é essa. Então, se você não pode com açúcar, você não vai poder com fruta também. É porque tem frutose, né? Que açúcar é a própria fruta. Não tem jeito. Tudo que tem a beterraba. Beterraba, cenoura, aí vai batata, empim, tapioca. Posso comer tapioca no lugar do pão? Não. Não. E aí entra a dieta cetogênica. Que também que me pediram para que eu desse mais ou menos fizesse uma revisão do porquê da dieta cetogênica, o que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela foi pensada para tratamento de uma afecção, uma questão neurológica, que é a crise convulsiva ou epilepsia, o grande mal epilético. E tem provas de que realmente resolve. Mas por quê? Porque ela induz o corpo a entrar em cetose, que é outra forma de produção energética. Nós estamos habituados de usar carboidrato, né? E fazer aquele metabolismo da glicose. No caso da dieta cetogênica, você retira o carboidrato, retira o açúcar, porque eu preciso que o seu corpo faça cetose. E você só faz cetose sem esses alimentos. Por isso que chama cetogênica. Por isso o nome cetogênica. Inclusive você acho que já acompanhou um caso que eu te passei também de uma amiga minha, que começou com essa história toda. Foi. Né? A Regiane, ela teve uma vez aqui com a gente, né? Também gravando. E ela falava pra gente assim, olha, meu filho tinha mais de 100 crises por dia. Vai morrer, gente. Ele ia morrer, né? Vai morrer. Ele não ia ter jeito, né? Aí ela descobriu isso através da internet, da dieta cetogênica. Sim. Começou a tratar o garoto. Sim. Acabaram as crises dele. Pois crises gente. por dia, desapareceram as crises. E desaparece. E assim, muito simples. Ela não é mais simples por conta da nossa cultura, tá? Eu fui morar numa localidade em que eu vou ao mercado, que é mais próximo da minha casa, por comodidade mesmo. Não tenho carro, ando a pé. Então, para levar peso também é complicado, né? Então, eu vou no que é mais próximo de casa. No mercado mais próximo, eu tenho esse tipo de opção. Só isso de opção para comer. O que eu preciso de legume e verdura não tem lá. Eu tenho que andar muito, eu tenho que pegar um ônibus e ir para outro lugar para poder comprar os alimentos que eu preciso. Então já parte daí. O lugar que você mora vai influenciar na sua alimentação? Certamente. Porque aquele mercado que você costuma ir, ele vai te dar só esse tipo de produto. Eu estava falando sobre magnésio. Verdade. Magnésio é um mineral extremamente importante para o seu corpo. Estou morando em uma das cidades do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, quase todo o que eu conheço até agora do estado de São Paulo, come um feijão chamado carioquinha, ou carioca, que é um feijão marronzinho, marrom clarinho. É um dos feijões mais pobres em magnésio que eu conheço. O que tem isso a ver? Muito bem. São Paulo é uma cidade com muita poluição, as pessoas trabalham mais do que 12 horas por dia, e trabalham mesmo, 7 dias por semana, em local fechado, então ela não pega sol. Né? Ela come um feijão com uma quantidade de magnésio muito pequena, ela tem muita gente aqui, tem muita gente com dor articular aqui. Dor articular, fibromialgia, osteoporose. Por que, gente? A gente não pega sol, um ar que respira é péssimo e a alimentação pobre em macronutrientes. Isso tirando as pessoas que comem só tranqueiras mesmo, né? Fora isso, tô falando de gente que come bem. Comer bem não é comer muito, comer bem é legume, verdura, né? Cereal. É colorir o prato. Né? É colorido, tal, o máximo que pode de legume. Essa pessoa ainda assim está doente. Porque esse alimento não dá conta da necessidade orgânica dela. Você falou uma coisa interessante também, doutor, isso para mim, que assim, depois dos 30 é sempre interessante colocar um complemento alimentar junto, né? Depois dos 30, gente, a gente cai muito. Nossa linha de ascensão e queda também é igual, tá? Então, hoje em dia, você está caindo muito mais rápido. A gente está adoecendo, como eu falei no início do programa. Fisicamente e emocionalmente. Fisicamente e emocionalmente. Cada vez mais cedo, cada vez mais grave.
fácil resolver, contanto que abra a mente. Então, não dá para a gente pensar só uma questão isolada, entendeu? Não tem como. Não tem jeito, né? Abre a cabeça, se permita algumas práticas diferentes, se dê a oportunidade, ao menos, de conhecer, né? E adapte aquilo que você pode. Porque nem sempre eu vou poder comer algum alimento. Sim, às vezes eu não posso. Mas eu posso modificar algumas coisas do meu comportamento. Devo. Sim. Devo. Então, com relação à questão alimentar, né? A gente está falando da dieta cetogênica. Vale a pena fazer? Vale. Vale a pena conhecer? Vale. Vale pelo menos tudo? experiência. Vale para tudo? Quase tudo. E aí eu não estou sendo leviana em dizer isso, tá? Doença autoimune, ela tem início no digestivo. Doença autoimune tem início no digestivo. Algumas têm questões genéticas associadas. Não vou discutir isso. Questão genética é questão genética. Pode se reverter? Eu acredito em regeneração. Eu sou fruto de uma regeneração. Só para você ter uma ideia. É verdade. Né? Você ainda não falou do ozônio que você aplica. Não, ainda não falei de ozônio, ainda não falei de autohemoterapia, ainda não falei de vitamina D em alta dose. Eu só falei de alimento aqui. Fora o alimento, então, começa com a comida. Começa bebendo água. Começa retirando aquilo que você percebe que te dá alguma coisa. Depois tem outras coisas que você pode associar? Tem e deve. Né? Nessa questão de adoecimento, você tem que começar a entender. Que foi também uma das coisas que a gente começou dizendo. O motivo de você estar em determinado lugar. Então, se você, de repente, não entende qual é o seu papel naquele momento, às vezes você precisa adoecer para entender. Para chegar no lugar que você tinha que estar. Para estudar o que você precisava estudar. Aí o universo falando com você, né? Tira você da zona de conforto e coloca ela de conflito para você fazer. Tira você da zona de conforto. É isso mesmo. Porque a zona de conforto, na verdade, ela sempre deixa sempre você mais atrasado, tá? Com relação à própria evolução, né? Porque te acomoda, né? Sim. Você fica pacífico ali, né? Gente, para pensar no seguinte, muito simples. Vou fazer de conta, né? Eu nasci em família rica, né? Num lugar lindo, sol, praia, eu tenho à minha disposição uma boa alimentação. Que momento eu vou pensar em doença autoimune? Eu vou pensar em fibromialgia? Eu vou pensar em autista, vai? Se eu não tiver ninguém na minha família com nenhuma dessa condição, nem eu mesmo? Nenhum momento você vai pensar nisso. Por quê? Não há por que pensar, concorda? Aí tá, sai daí, vai viver num lugar que você não quer, deixa de ver o sol todo dia, vai sentir muito frio, passa a se alimentar diferente, porque o seu recurso vai diminuir, não tenha dinheiro, então o seu recurso alimentar vai ser outro, porque é isso que a política te dá, tá? E é consciente, inclusive. É extremamente consciente, né? A gente tem vários escândalos aí provando isso. Tira a carne e coloca ovo, não que o ovo seja um alimento ruim, mas espera aí, eu já não tenho tão pouco para dar para essa criança, né? Então, pega o industrializado, dá o industrializado no lugar do original, por quê? Tem um motivo escuso? Tem, e ele se chama dinheiro mal utilizado, porque dinheiro é uma energia ótima, positiva. É verdade. O que fazem com ele é que é diferente. Né? É tudo de acordo, né? Tudo que você tem pode ser bom, depende do uso que você faz dele, né? Tudo é interessante. E eu costumo dizer que não há nada certo nem errado. A coisa apenas é. A coisa apenas é. Quem faz ser bom ou ruim é o uso. É o uso dessa coisa. Então, por exemplo, cannabis. Eu sou contra o uso de cannabis por conta de TDAH, por exemplo? Não sou contra. Para problema epilético, eu sou contra? Não sou contra. Tem óleo para isso, já foram pesquisas, já está provado que funciona. Funciona. E como funciona? Ele vai diminuir a transmissão de impulso elétrico no axônio entre um neurônio e outro. Se ele diminui esse impulso, diminui a agitação psicomotora. Gente, simples. E conheço pessoa que fuma mesmo, tá? Fuma mesmo, depois que começou a fumar, começou a aprender. Porque até aquela época da vida eu não aprendia nada, porque eu não conseguia, hiperatividade. Mas por que essa pessoa de repente ficou com hiperatividade, gente? Nasceu hiperativa. Olha o mundo que ela nasceu. Olha esse mundo. Exatamente. Né? Sua música tem 50 mil sons por segundo.
o filme, trocentas cenas por segundo. Você precisa ser lindo, loiro, rico e magro. No padrão que a sociedade indica para você. Comendo mal. Então, entende que isso é uma bomba? Isso vai explodir a qualquer segundo? Vai explodir física e emocionalmente, né? Então não dá, de novo, não dá para você fazer isso de maneira leviana, né? Indico sim a dieta cetogênica. Indico sim que você utilize tudo aquilo que você entender benéfico para o seu corpo. Indico sim que você procure um profissional responsável. Mas indico de novo que você duvide de tudo e procure pelos seus próprios meios o que é melhor para você. Entenderam? Moço, foi muito legal a gente ter essa conversa. Você viu que a gente fica só de olho, porque tem tanta coisa para você falar, que se a gente interrompe você, a gente de raciocínio também pode se interromper, aí fica... Porque tem muita conexão junto com essa ideia. Você pega um ponto, ele ramifica 3 ou 4, então você pode simplesmente vir para cá, ou ir para lá, e para colar. Então é bom que ele seja concluído, né? É legal. Sempre que vocês quiserem falar sobre isso, estou disponível para essa conversa. Estou disponível para responder perguntas se quiser, né? Atendo também, incluindo com práticas polêmicas. Né? Atendo com práticas polêmicas. Se tiver interesse em conhecer sobre o seu corpo, eu te dou um caminho para que você aprenda. Legal. E como é que as pessoas te acham? Você tem um site? Eu tenho um site, né? www.acupunturharmonica.com.br. Acupuntura harmônica tudo junto, tá? Sem acento. Eu tenho uma página no próprio Facebook que é Holística Terapias Energéticas. Algumas pessoas me acham por lá, né? Legal. Meu telefone, que é o WhatsApp, pode fazer contato pelo WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder porque estou em atendimento, mas sempre, assim que possível, respondo. DDD é 11 98815 5658. Legal. E se quiser passar e-mail, também tem e-mail. sueli.mtc@gmail.com ou holística.mtc@gmail.com. Amém. Amém. Tantas informações, né, para chegar até você, que realmente agora não tem como a pessoa falar que não conseguiu resolver. Não, né? se quiser falar, vai achar. Vai achar, né? Não faltam meios. Bom, pessoal, foi uma conversa maravilhosa, bem esclarecedora, né? Acho que não restou dúvida para as pessoas a respeito de que a alimentação é super importante e primordial. Sim. Então a gente vai ficar aqui com a Sueli para esse novo bate-papo que a gente vai seguir. A gente vai fazer uns temas que a gente não falou ainda, que você falou que é importante. Então convido vocês a ficarem com a gente com um pouco mais de Sueli Souza para vocês no próximo programa, no próximo Tocando Oculto. Valeu, gente, até lá. Até lá.